Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar de Inter, que é o que a gente ama e é o que a gente vive, é o que a gente sempre quer ver, essa instituição grande, vencedora e concorrendo a todos os títulos. Bom, há muitas, bem dizer, há diferenças significativas em respeito ao Abel e ao Koldé. A primeira que eu noto é que o Koldé, aquela intensidade, aquela marcação-pressão, aquele sufoco onde a transição do time adversário fica complicada porque o time dele está em cima e não deixa que isso ocorra, talvez ela mude. Eu espero que não, até porque o Abel Braga, bem que ele poderia manter isso e agregar algumas características de jogo dele. Ele gosta de um meio-campista, talvez os zagueiros não vão iniciar a jogada, talvez não. Mas quem sabe pelo menos um dos zagueiros inicia a jogada e começa essa transição do meio pro ataque. Mas que o Abel é um grande ídolo, ninguém tem dúvida, um técnico vencedor, um técnico que honrou muito o manto colorado. Só que o que é complicado é que há muito tempo a gente não vê um bom trabalho do Abel Braga. Isso dá muito medo, até porque a gente está em competições importantes, onde um técnico que, vamos dizer assim, tá um bom tempo, não tá no top 10 dos técnicos brasileiros, ou no top 5, como ele já teve algum dia. Desde 2012, quando ele foi campeão do Fluminense, ele não faz bons trabalhos. Ele teve no Flamengo um baita time, e por mais que ele tenha tido resultados, a gente não viu desempenho, porque uma equipe, ela precisa de desempenho, porque só uma equipe tendo desempenho, a gente pode acreditar que essa equipe vai ter algum futuro, que ela vai conseguir vencer campeonatos. Porque um desempenho mostrando dentro das partidas a força de uma equipe, de um conjunto bem formulado, bem azeitado, que a gente pode ter uma noção do se aquilo vai dar certo ou não. Obviamente, por mais que a gente tenha muitas ressalvas e muitas dúvidas do que será o Abel Braga, a gente tem que apoiar e torcer, é a única coisa que nos resta. Quem sabe ele se reencontra como técnico também, assim como o Filipão no Palmeiras, porque o Filipão ele tinha feito trabalhos bem ruins no Grêmio, e na seleção brasileira. Aí ele foi para a China, foi campeão na China, voltou para o Palmeiras de uma forma mais reativa, não um futebol tão encantador, querendo ou não. Ele foi campeão brasileiro e foi semifinalista de uma Libertadores. Talvez naquele jogo, até naquele jogo contra o Boca, o ruim foi que ele foi um tanto quanto muito, ele esperou muito o Boca, não foi o senhor das ações, fez um jogo muito covarde. Por isso que às vezes o torcedor brasileiro está querendo mais o seu time propondo, é o seu time performando um melhor futebol, onde possa encantar com um modo diferente de se jogar futebol. E acabou daquele modo um tanto quanto esperando demais o Boca, não propondo o jogo, não querendo vencer, acabou tomando 2-0. Aí depois no
no estádio deles, ficou complicado de reverter a vantagem, até porque aquele Boca era um timezinho bem ajeitado, que tinha jogadores interessantes, que conseguiram um bom empate e foram para a final posteriormente. Tem muita coisa ruim que aconteceu e a gente tem que também... Uma coisa importante, eu vejo que tem uma divisão entre torcedores que apoiam o Codê e torcedores que estão com a direção e com o Rodrigo Caetano, e tem a imprensa também, tem muita gente que escolheu o lado quando nenhum dos dois é mocinho. O Codê, ele foi covarde, porque ele traiu a torcida, ele traiu o clube, ele abandonou esse projeto, ele foi muito intransigente, porque ele não compreendeu que nesse ano de pandemia, ainda mais com as rendas totalmente comprometidas, seria impossível tu conseguir trazer os reforços que ele estava tanto anseiando. Que ele tinha o anseio dele era que talvez viesse o Nacho, viesse o Servi, viesse o Vergara, viesse o Campaz, viesse um monte de jogadores muito caros. Mas aí a gente vê o comprometimento com os dirigentes, né? Porque poderiam até vir esses jogadores, mas o Internacional ia se endividar até o teto, iria comprometer o financeiro, iria comprometer tudo, e a gente não ia ter como fazer grandes times, até porque vieram bons jogadores, veio o Bosquilha e o Saravia, só que desgraçadamente a gente teve o azar em não poder utilizar, até porque eles tiveram essas lesões malditas. Infelizmente a gente está tendo um azar desgraçado, porque a gente tem um time titular muito bom e os bons jogadores que estão dentro, encaixados dentro do time titular, como por exemplo o Arthur, o Praxedes, que muitas vezes vai para o time titular, o Nonato, que muitas vezes vai para o time titular, o Abel Hernandes, que é um jogador útil, acabam sendo titulares quando eles poderiam ser reservas, e aí sim a gente teria um banco com jogadores muito interessantes que poderiam fazer algo de diferente dentro das partidas. Mas colocando isso, o Codê abandonou o projeto. Muitas vezes cobram as direções que demitem cedo demais o técnico. Essa direção, por mais que ela tenha muitos problemas, por mais que ela tenha errado principalmente em contratações, porque trouxeram jogadores muito ruins que acabam não jogando, sendo onerosos para a folha de pagamento. Por mais que eles tenham feito isso, eles davam tempo para os seus técnicos, porque o Antônio Carlos Zago, ele ficou um tempo interessante, só que assim como a direção acabou vendo que não ia ter muita liga, acabou demitindo ele. Depois veio o Gordiola, ele também deu uma... ele estava muito inconstante dentro da Série B, foi demitido. E o Odair ficou quase 1 ano e meio, de repente ele não deveria ter saído, pode até ser. Mas só que os técnicos tiveram tempo e o Codê ficava sempre querendo arrumar alguma escusa dentro das entrevistas para querer arrumar briga com a direção e essas coisas do gênero que acabavam desgastando todo mundo. Só que ele tinha um projeto e a torcida estava com ele. Só que ele quis trair a torcida para pegar um time horrível que não vai ter nenhuma condição de trazer nenhum reforço e nenhum jogador que ele queira, infelizmente. Vamos torcer para o Abelão dar certo? Vamos torcer. Só que eu espero que ano que vem venha Miguel Ángel.